entrar agora na história de Janones, Josias. Você está de olho nessa história também, né? A gente viu ali o arquivamento do caso Janones na CCJ, mas há ali alguns parlamentares que não estão satisfeitos com isso, não. E querem colocar isso em plenário. Discussão essa em andamento também aqui no nosso país. Eles querem que a denúncia contra Janones seja votada em plenário. Isso foi apresentado, inclusive, pela deputada federal Bia Kicis, do PL, partido de Bolsonaro. Foi proposto em conjunto com outros 62 parlamentares. Eles alegam, inclusive, que a decisão do Conselho de Ética de arquivar o processo disciplinar contra o deputado por suposto esquema de rachadinha precisa ser revisto. Segundo eles, é preciso que isso seja analisado em plenário. E aí agora caberá ao presidente da Casa, Arthur Lira, incluir o recurso na pauta de votações no plenário. Pelas regras internas da Câmara, o plenário da Casa poderá reverter o entendimento adotado pelo Conselho de Ética. É isso mesmo, ô Josias? Você acha que esse caso do Janones precisa ir para plenário? Tudo quanto é caso que envolva desvio ético deveria ir a plenário, mas não vai, né? Eu não me lembro em 30 anos acompanhando essas encrencas, não me lembro de um caso em que isso tenha ocorrido, embora o recurso ao plenário esteja previsto no regimento interno da Câmara, né? Quando todos imaginavam que a rachadinha do André Janones fosse um jogo jogado, os adversários dele pediram a análise do VAR. E não se trata aqui só, Fabiola, de fustigar o Janones, que é acusado aí de morder salários dos seus assessores à moda bolsonarista, né? A oposição quer, na verdade, exibir um replay do gol contra que foi marcado pelo Guilherme Boulos, de preferência em câmera lenta, né? O Boulos foi o responsável pela redação do parecer que livrou o Janones de punição, lá no Conselho de Ética da Câmara. E ele não tratou do desvio ético que é atribuído ao Janones. Ele alegou que isso é coisa que aconteceu antes do início da atual legislatura. E ali, em meio a empurrões e xingamentos, tudo filmado, jogado nas redes sociais, o arquivamento proposto pelo Guilherme Boulos foi aprovado, 12 votos a 5. E aí, no melhor estilo do PSOL, porque é tradição do PSOL exigir punição em casos semelhantes, então, no melhor estilo do PSOL, que é o partido do Boulos, o bolsonarismo está esticando a corda. Aí recorre ao plenário da Câmara e ali, de fato, o arquivamento do Conselho de Ética pode ser revisto, por maioria simples, inclusive. Agora, antes, o imperador da Câmara, o Arthur Lira, precisa pautar o tema. E não há prazo para que isso ocorra. No limite, o Arthur Lira pode até engavetar essa encrenca, não tratar do assunto, né? E o recurso foi apresentado. É importante ver como é que isso surgiu, né? Foi apresentado pela deputada Bia Kicis, como você realçou, Fabiola. Ela é do PL, o partido do Bolsonaro, e essa peça foi subscrita por 62 62 parlamentares de vários partidos. Entre eles, há deputados filiados a meia dúzia de partidos que integram a coligação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é hoje o principal adversário do Boulos na eleição municipal paulistana. Então, além do PL, da Bia Kicis, do Bolsonaro, estão lá o PP, União Brasil, MDB, PSD, Republicanos, todos os partidos que estão aliados ao prefeito em São Paulo. Então, Fabíola, no futebol, todo mundo quer ver o replay das cenas mais lamentáveis para poder lamentar de novo, tirar sarro do perdedor. Então, quanto mais vezes puder lamentar, melhor. Agora, na política, certas jogadas, como esse arquivamento da rachadinha do Janones, elas pertencem a outra categoria de vexame. E hoje, olhando pelo retrovisor, parte do PSOL avalia que o Boulos não deveria ter aceitado essa tarefa de relatar o pedido de cassação feito contra o Janones pelo PL. E o bolsonarismo está recorrendo ao VAR. Não tem nenhuma autoridade para isso, porque rachadinha é uma tradição da família Bolsonaro, mas estão recorrendo ao VAR para extrair desse gol contra do Boulos todas as vantagens eleitorais que ele puder proporcionar em São Paulo. Se o Lira engavetar, demorar a levar o tema para o plenário, tanto melhor, porque aí o replay vai ganhando um ritmo de câmera lenta que aproxima o fato do início da campanha municipal, né? Então, realmente é uma estratégia para constranger o Guilherme Boulos, que de fato errou.
em aceitar a relatoria desse caso. E se aceitou, errou novamente quando propôs o arquivamento, porque não dá para ficar fazendo favor a um. O Janones foi o ponta de lança do Lula, da campanha do Lula nas redes sociais, na campanha de 2022, né? Mas, cá entre nós, não é hora de ficar prestando esse tipo de favor no momento que você está entrando numa campanha eleitoral, né? O Boulos realmente forneceu material para os seus adversários aí de graça, Fabíola. O Sakamoto, como é que você analisa aí essa questão relacionada ao Janones? Se isso for para plenário, isso pode prejudicar ainda mais Guilherme Boulos? Vão conseguir impedir? O governo deve atuar nisso para impedir que isso vá para o plenário e prejudicar, de certa maneira, a candidatura do indicado de Lula à Prefeitura de São Paulo? É que eu tenho uma visão um pouquinho diferente com relação a isso, que eu acho que apesar, tem um barulho grande sendo feito, é claro, mas eu acho que durante a campanha eleitoral vai prejudicar menos do que se tivesse, do que o pessoal está achando. Eu acho que porque se tivesse junto do jogo, fosse alguém da família Bolsonaro, que tem inclusive todo o histórico de rachadinhas, aí você, esse relatório do Boulos, que eu também discordo, né? Ele acabaria, na verdade, sendo usado como vacina para que o Boulos não pudesse falar desse tema, mas o tema da rachadinha não vai estar. Eu acho que levantar a lebre desse tema pode fazer com que ele perda alguns votos, mas não vai ser prioritário. Eu acho que o debate público não vai centrar fogo nessa área em São Paulo, né? Havendo aqui São Paulo e vendo que o pessoal está puxando, né? Eu acho que essa área ela não vai pegar. É capaz de pegar até, na verdade, discutir até a condenação do Lula e as condenações do Bolsonaro, mas eu acho que nessa questão do Janones, eu acho que não vai ser uma coisa que vai ter tração para além, é claro, daquele pessoal que já é catequizado dentro do bolsonarismo, né? Agora, a questão, na verdade, que eu acho que tem que se levantar nesse processo, que é uma coisa que eu fico pensando, é o seguinte: você acha que o Janones. Eu acho que o Conselho de Ética deveria ter analisado o caso, né? Analisado de fato, etc, tal, discutido, tudo isso mais. A questão é que se o Lira coloca para votação e vai só o caso do Janones, depois de ser arquivado tantos e tantos casos envolvendo deputados do governo, deputados da oposição, brigões, né? Tudo isso vai soar um nível de oportunismo que é grande, inclusive, para o próprio Lira. Sabe, eu acho que vai ser colocado, então tá, então vamos levar. Aí o governo fala, a base do governo fala, então vamos levar outros casos também para reabrir, o do Nicolas, sabe, com relação à sua homotransfobia no Dia Internacional da Mulher, entre tantos outros casos também que foram engavetados, casos ligados à corrupção. O ponto, e é esse que acho que é o ponto principal da história. A Câmara dos Deputados não tem um conselho de ética, ela tem formalmente o conselho de ética, mas esse conselho de ética na Câmara, ele é tão útil quanto o do Senado, que não faz nada. Do Senado nem reunião tem, o pessoal não faz nada. Existe um nível de espírito de corpo, de corporativismo na Câmara e no Senado que tem levado ajudado não apenas no empobrecimento do debate público, como também na civilidade. Aí eu explico, né? Pelo fato de não haver punições, nem perspectiva de punições para qualquer um dos campos políticos dentro desses conselhos de ética, sempre haver um acordão, olha, você salva esses dois aqui, eu salvo os 3 mil ali e fecha e acabou. Por conta disso, você foi escalando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados principalmente, hoje a gente tem visto brigas, como foi no caso da própria audiência que tratou do caso do Janones. Sabe, briga, gente que tem que ser separada. Tudo bem que a gente sabe que tudo aquilo é um grande teatro para as redes sociais daquelas pessoas, muitas das quais são candidatas a prefeituras municipais. Eu não estou nem falando só do Boulos, estou falando você tem o Abílio Brunini em Cuiabá, você tem o Éder Mauro em Belém do Pará, que estavam tudo lá no Furdúncio. Então é o seguinte, o grande problema que se trata aqui, a gente está falando de um caso, e é um caso que, na minha opinião, tinha que ter sido avaliado melhor, que tinha que ter sido investigado, que o Janones tinha que falar, tinha que responder por isso, né? Mas a questão é uma questão maior no final das contas. Não tem conselho de ética, nem na Câmara, nem no Senado. O que tem, na verdade, são acordões. E aí é difícil imaginar que levando isso para o plenário, tipo, você também não vai levar a um outro acordão. Então tá, então também queremos levar tal e tal e tal para o plenário. Se a Câmara e o Senado não começarem a depurar de fato os seus, né?
vai virar a festa da fruta. É isso, é o acordão, que é o que rege, né, Sakamoto. Vamos lá, Raquel, como é que você vê esse encaminhamento, esse pedido aí de Bia Kicis? Você acha que há chances desse caso Janones voltar e agora ir para plenário, e isso pode, de certa maneira, prejudicar o Boulos e o governo Lula? Tá sem som, ô Raquel, aciona aí pra gente o microfone. Estava ouvindo aqui uma apuração e desliguei. A Câmara dos Deputados está parada, Arthur Lira está em Maceió. Eu tentei falar com ele aqui, falar com pessoas também próximas a ele, não tive nenhuma resposta, eles provavelmente nem. Lira nem pensou nisso ainda. Acho muito difícil, mas aí é uma primeira impressão. Agora é o seguinte: deveria, viu? O que acontece? Os bolsonaristas não têm moral nenhuma para falar de rachadinha. Agora, Guilherme Boulos errou e errou feio. Ele usou um argumento técnico para engavetar essa história do Janones, dizendo que, olha, eu não estou defendendo o rachador, mas não vamos analisar isso aqui não, porque isso aqui não aconteceu durante este mandato de deputado federal dele, aconteceu no anterior. Olha, gente, vejamos, né? Ele já era deputado federal, está lá nos áudios, ele falando claramente com os assessores dele para dividir o dinheiro, que ele precisava pagar despesas. Então, o bolsonarista é criticado por fazer rachadinha e do lado do Lula se aceita. Não, rachadinha é crime em qualquer partido político, para qualquer lado, não é crime menor. Sabe, a minha avaliação é que não existe corrupção menor, toda corrupção é corrupção. Então, na medida em que Guilherme Boulos passa pano para a rachadinha de André Janones, ele está aberto a todo tipo de escrutínio. Foi isso que ele fez. E ele fez isso como líder do PSOL, um partido que, né, se coloca como um dos mais progressistas da Câmara dos Deputados e candidato à Prefeitura de São Paulo. Né, diante de Ricardo Nunes, que seria aí o candidato conservador, e aí você coloca, tem um monte de partido da base de Ricardo Nunes cobrando o candidato progressista, o candidato de oposição da Prefeitura de São Paulo, a se explicar. Olha a maluquice disso. O candidato que é apoiado por Jair Bolsonaro de Fabrício Queiroz da rachadinha, a base dele está cobrando Guilherme Boulos por ter passado pano para um rachador. Desculpa, tem que se explicar mesmo, e está devendo, e está devendo muito. Jamais deveria politicamente ter aceitado essa relatoria, e uma vez aceito, jamais deveria ter feito o que fez. Não pode arquivar um inquérito desse com base num argumento técnico, não estou passando pano para rachador, não, mas tecnicamente não dá para avaliar, não está dentro desse mandato. Olha, gente, por favor, né?